Os dias se passam e o anúncio da coroação da princesa Emily como rainha de Atena estava sendo divulgado. A princípio, gerou certa especulação e resistência na nobreza, que não queria aceitar uma mulher, e ainda solteira, como rainha. Porém, apesar de ter sua decisão questionada várias vezes pelos nobres, inclusive por Ana, a loira de olhos da cor do mel, Eduardo se manteve firme e inflexível. E Emily, pouco se importando com o que pensavam dela, aproveitava aqueles dias que antecediam sua coroação para esbanjar beleza e felicidade, passeando pelos campos, pelas estradas e pelas cidades do reino de Atena. A sua empolgação era tanta que ela já se viu algumas vezes dentro da sala do trono, sentada e simulando ordem aos seus soldados. Henrique, que sempre a acompanhava, ficava feliz de ver a alegria da princesa, mas nem todos naquele palácio estavam felizes. Ana não entendia por que Eduardo havia decidido dar a coroa do reino de Atena à sua irmã mais nova, mas ele conseguiu convencê-la parcialmente que o motivo era exatamente porque iriam se casar, no caso, ele e Ana, se casariam em breve, e ela se tornaria rainha de Winterville, portanto não precisariam ter mais um reino para governar. Perto dele, Ana aceitava como uma boa moça, mas ela, movida pelo ciúme, provocava Emily às vezes com ironia, porém, Emily respondia à mesma altura e sempre acabava sendo exaltada da situação. Ela não era o tipo de mulher que deixava ser provocada. O dia então da coroação chega e a cerimônia iria acontecer na escalada da noite. Emily estava eufórica de alegria e mal podia esperar pelo momento em que Eduardo iria lhe entregar a coroa. Ela já estava pronta e vestida de forma elegante e requintada, com o vestido vermelho. Emily era conhecida como uma das princesas que mais ostentavam luxo. Porém, antes de entrar na cerimônia, linda e esplendorosa, ela decide, magnífica como estava, visitar um local um pouco distante do reino, com o intuito de resolver assuntos mal acabados. O local que Emily chega de carruagem parecia uma espécie de prisão. Os muros do local eram altos e reforçados por homens armados ao redor e na entrada. Esses homens não eram soldados, mas utilizavam um tipo de uniforme e uma armadura. Emily desce da carruagem com uma certa dificuldade por conta de seu vestido exuberante, mas Henrique a ajuda a descer. Depois, ela se aproxima do local e os guardas a reverenciam. Em seguida, abrem o portão para ela entrar. Ela ergue seu vestido para não arrastar a barra no chão e entra. Henrique a acompanha. Aquele local era de fato uma prisão. Continham grandes paredes e corredores escuros cuja pouca iluminação era dada por tochas acesas. Emily então caminha até o fim do corredor. Lá havia um homem à sua espera com a mesma vestimenta dos que no início a receberam. Ele também a reverencia e abre a porta para ela entrar. A jovem princesa então entra. Aquele local era uma cela de prisão e haviam 2 homens cujas mãos estavam acorrentadas na parede, um de frente para o outro. Não obstante, aqueles homens eram o príncipe Juliano e o rei Atenor. Boa noite, meus queridos. Como vocês estão hoje? Espero que estejam com muita dor e desespero. Emily diz de forma irônica e sorrindo. Ah, vadia, então é você? Como eu queria socar essa sua cara de sarcasmo, responde Juliano com raiva e tentando se soltar da corrente que o prendia na parede. Cuidado com o que fala, meu irmãozinho querido, posso mandar puni-lo novamente. Emily diz, se referindo à última vez em que esteve no local, mandou açoitar Juliano e Atenor e depois colocar sal grosso nas feridas deles, feitas pelo chicote. Mas pensando bem, vou relevar as suas palavras de raiva, verme, porque eu trago boas notícias hoje. Enfim, eu vou me tornar a rainha de Atena, continua ela. Rainha? Então é por isso que você me trancou aqui, vadia? Pergunta Juliano. Não, não foi só por isso. Ela se aproxima do rapaz acorrentado e ficam face a face, e depois continua. Você se esqueceu de tudo que me fez? Você e esse seu pai ridículo? Eu fui ainda muito generosa por não matá-los. Na verdade, eu não diria generosa, e sim inteligente. Eu concluí que a morte era uma solução muito rápida para vocês, muito indolor,
Vocês mereciam sofrer, mereciam sentir dor, muita dor. Faça o que tem que ser feito, porém mesmo se tornando rainha de Atena e ter a nós como seus prisioneiros aqui, nada vai mudar o fato de que você um dia serviu de nossa marionete. Nada vai mudar o fato de que você, garotinha, era um verdadeiro pasto sexual para mim e para os meus. Eu ainda me lembro dos seus gritos e de como eu gostava de te fazer sofrer. Juliano termina de falar e sorri maleficamente. Seu imundo, porco, nojento. Naquele instante, Emily, perdendo o controle de si mesma, dá um tapa na face de Juliano. Você e esse verme do seu pai merecem apodrecer nessa prisão, apodrecer. Os olhos dela se enchem de lágrimas, formadas pelo ódio que estava sentindo. Veja bem, Emily, você pode fazer o que quiser conosco, que nada vai ser comparado com a ferida que te causamos. Você pode estar toda bonita e elegante, mas o seu interior está perturbado, e isso é o que você nunca vai conseguir fazer com a gente, sua vadia. Cala a boca, Juliano, cala a boca, deixa ela em paz. O rei Atenor interfere. Emily então direciona sua atenção para ele. Ora, o senhor está querendo me proteger? Papai. Ela faz aspas com as mãos em papai. Não me diga que você agora se tornou um homem de bem. Ah, deixa eu adivinhar. Você está arrependido, rei Atenor? O rei Atenor ficava quieto. Quando ele e Emily ficam face a face, ele não consegue olhar fixamente para ela, por isso vira o rosto para o lado. Emily percebe a respiração fraca dele. Rei Atenor, o senhor não passa de um velho que já está com o pé na cova. Eu espero que quando o senhor morrer, a sua alma não descanse em paz, velho inescrupuloso. Ao terminar de dizer tais palavras, Emily se vira e vai embora. Henrique a aguardava do lado de fora. Ele percebe um certo descontrole emocional na jovem. Vossa Alteza, a senhorita está bem? Ele tenta a alcançar, mas ela faz gestos com a mão para ele a deixar em paz. Eles então voltam para a carruagem e retornam ao palácio. Durante o trajeto de retorno, Emily não dizia uma só palavra, ela estava pensativa. Henrique já imaginava que ela iria ficar assim depois que saísse daquela prisão. Ele bem que aconselhou Emily a matar o rei Atenor e Juliano, mas no momento das ciladas que armaram para eles, ela não teve a coragem de ir até o final. Com o rei, ela ordenou que colocasse a dose do veneno inferior à recomendada para se alcançar a letalidade. Assim, o rei Atenor apenas ficou inconsciente e com seus sinais vitais lentificados, de modo a parecer que estava morto. E depois do enterro, Emily ordenou que o levassem até aquela prisão, que estava escondida. E com Juliano foi quase a mesma coisa. O acidente forjado não foi programado para ser letal. Além de Henrique, o exército da resistência ajudou nos trâmites de levá-los até aquela prisão. O exército da resistência eram aqueles homens que rodeavam a prisão. Eles eram formados por homens plebeus e alguns nobres que lutavam contra a monarquia e a favor da democracia. Eram poucas pessoas com este ideal naquele tempo. Portanto, o grupo ainda era pequeno, por isso quando Emily ofereceu joias para eles a ajudarem, rapidamente se prontificaram com a esperança de conseguirem dinheiro para se tornarem maior em quantidade. Emily volta para o palácio. A cerimônia de sua coroação já estava acontecendo no salão de festas. Todos já estavam presentes, inclusive Eduardo, mas no momento ele conversava com um homem na sala do trono. Como ele era o rei principal, podia utilizar qualquer trono de seus reinos subordinados. Emily, quando foi avisada, não se importou muito, contanto que Eduardo estivesse ali naquela noite para coroá-la rainha, nada ia ser um problema. Mas acontece que o poderoso rei estava conversando exatamente com o irmão mais novo do rei Atenor, que era o próximo à sucessão do trono depois de Juliano. Como este estava desaparecido, aquele homem estava lá justamente para assumir a coroa. Eduardo ficou preocupado quando soube, mas ele não podia ir contra as leis da monarquia a ponto de coroar Emily rainha do reino de Atena e excluir o real sucessor do trono. Isso poderia provocar uma guerra. Enquanto o reino de Atena estava sem um sucessor legítimo, ele, apesar de Emily ser uma princesa e solteira, poderia nomeá-la sem trazer grandes problemas. Mas neste caso, que apareceu outro legítimo sucessor e homem, não ia ter mais jeito. Eduardo, então, depois de conversar com o irmão do rei Atenor, manda chamar Emily. Ele pensou em lhe oferecer a coroa de um de seus outros reinos subordinados. Assim que ela é chamada, Emily se apresenta.
Quando a porta da sala é aberta e ela aparece na entrada, Eduardo se impressiona com sua beleza. A ruiva sempre se vestiu muito bem e requintada, mas aquele dia ela estava excepcional. Vossa Majestade mandou me chamar? Ela disse, aproximando de Eduardo. Sim, mandei, senhorita Emily, e já vou direto ao ponto. Não trago boas notícias. Como assim? O que a Vossa Majestade está querendo dizer? Houve um imprevisto e eu não poderei mais coroá-la rainha deste reino. O quê? Sim, acontece que... Eduardo ainda continuou falando, dizendo que podia oferecer a ela a coroa de outro reino, mas Emily só ouviu a parte em que ele disse que não poderia mais lhe coroar a rainha de Atena. Ela, que já estava com o controle emocional alterado por ter ido até a prisão, se aproxima de um vaso caríssimo que servia de enfeite para aquela sala e de repente joga o vaso em Eduardo, porém ele se desvia. O que está fazendo? Você ficou maluca? Ele diz com um tom alterado de voz e surpreso. O Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu. Ela joga outro vaso nele, mas novamente não acerta. Agora vem me dizer que não pode me dar a coroa do reino de Atena? Seu mentiroso, eu vou contar tudo, tudo. Lá se vai mais um objeto. Dessa vez era um vaso de vidro, mas acerta o chão. Eduardo percebe o descontrole emocional de Emily e o escândalo que ela estava fazendo, e então rapidamente ele se aproxima dela e prende seus braços para trás. Ela começa a espernear e a gritar, a fazer um escândalo maior ainda, dizendo que iria contar tudo, que se ele não a coroasse rainha, ela iria contar tudo, inclusive para Ana, o que havia acontecido entre os dois. Ele, já não sabendo mais o que fazer, solta Emily e lhe dá um tapa na face. Tapa este de intensidade moderada que a faz cair no chão. Rapidamente o escândalo cessa. Emily, caída no chão, coloca a mão na face do lado em que Eduardo lhe bateu e começa a chorar. Desculpe, eu não quis fazer isso, mas a senhorita me obrigou, não parava quieta. Seu mentiroso, covarde, como tem coragem de bater em uma mulher? Ela diz, chorando. Eu não sou um homem covarde e canalha que bate em mulheres, mas a senhorita me obrigou. Era a única maneira de parar seu escândalo. Acalme-se, não é assim que se resolve as coisas. Emily se levanta do chão. Eduardo tenta ajudá-la, mas ela se recusa. O senhor não sabe o que eu já sofri nessa vida, e mesmo assim levanta sua mão para mim. Eu pensei que o senhor fosse um homem direito. Eu até tentei não atrapalhar a sua felicidade para conseguir alcançar meus objetivos. Mas agora eu vejo que os bons nunca conseguem nada do que querem. Ele franze a testa, sem entender nada do que Emily estava dizendo. Vamos achar uma solução, senhorita, eu prometo, Eduardo diz tentando consolá-la, mas já era tarde. Emily estava decidida a continuar com seu plano, mesmo que para isso ela tivesse que sacrificar a felicidade dele. Ela então, o olhando fixamente nos olhos, coloca uma de suas mãos sobre o ventre e diz: Eduardo, eu estou esperando um filho seu. O quê? Ela diz baixo, ele não entende, ou finge que não entende. Eu disse que eu estou esperando um filho seu, Eduardo, um filho seu. Ele, dessa vez, ouve com nitidez e a notícia lhe cai como uma bomba. Parece que Emily estava lhe tirando o chão naquele momento. O quê? Você está dizendo que está grávida, esperando um filho meu? Ela balança a cabeça e confirma. Eduardo, então, fica perplexo e sem ação.